Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Vocês que estão aqui a primeira vez, vocês que estão em casa também, todos muito bem-vindos. Estamos findando mais um mês e começando o próximo. Queria lembrar que a nossa casa, ela tem uma campanha permanente assistencial das cestas básicas. São 60 famílias cadastradas que nos procuram, que é o papel social da casa, o papel social que o senhor Jerônimo tanto pregou e sempre fez, né? Desde do histórico dele. Então, quem puder, né? Nós estamos abertos aqui às segundas-feiras. A nossa companheira que cuida da nossa casa, só chegar aqui, pode bater, que ela atende. E temos o ponto de apoio lá na J. Azevedo, nosso companheiro Jaime, durante a semana inteira. E quem quiser que busque na casa uma coisa ou outra, pode se manifestar nos grupos de WhatsApp da casa, que a gente providencia para pegar as cestas básicas. Tá bom? E o outro aviso é em relação à casa, já tem estudos. Quarta-feira à noite temos estudo, tem online, e quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, estudo presencial, perdão, quarta-feira à noite, estudo online, e quinta-feira, estudo presencial aqui, tá? Quem quiser está convidado para a gente mergulhar um pouquinho mais na nossa doutrina, tá bom? Sejam bem-vindos e tenho certeza que vamos ser honrados hoje com mais uma bela palestra do nosso companheiro Wilson. Obrigado, boa noite. Obrigado, Sandra. Uma boa noite a todos. A leitura preparatória da noite é do livro Fonte Viva, do Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição de número 111, com o título de Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Está em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis da felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e seguimos, de alma erguida, para a frente, na execução da tarefa do Divino Mestre, que o Divino Mestre nos confiou. Que assim seja. Então vamos, meus irmãos, fazermos a nossa prece inicial. Vamos rogar a Jesus, nosso mestre de amor, cujas pegadas na areia continuam sendo marcadas, nos conclamando a seguir os seus passos, seus caminhos de luz e abençoando os nossos espíritos. Jesus amado, nós agradecemos ao Senhor profundamente a oportunidade de estarmos aqui, Jesus, nessa união de espíritos, união de almas. Agradecemos esses instantes em que elevamos o nosso pensamento até o Senhor, colocando o nosso pedido a seus pés,
em benefício de todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que suas luzes possam estar também em nossos lares, abençoando a todos, com os nossos entes queridos. Estejam onde estiverem, Jesus, na terra ou no espaço, que suas bênçãos possam alcançá-los. Nós rogamos também nesse instante por nosso Brasil, rogando a paz para todas as criaturas e por essa terra tão conturbada, todos os sofredores que clamam por piedade, por misericórdia. Que o Senhor possa alcançar a todos eles. Rogamos ao Senhor também para o nosso irmão Wilson, que irá usar das palavras esta noite, que ele encontre em nossos corações uma terra fértil, pronta para receber novas sementes. É assim que em seu nome, mestre de amor, em nome de nosso Jerônimo Ribeiro, que é o patrono desta casa, de seus amigos de luz que aqui comparecem certamente, nos auxiliando e amparando, nós damos início a nosso estudo, a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Com a palavra, meus irmãos, o nosso irmão Wilson Carlos. Meus irmãos e irmãs, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver com suas vibrações de paz e amor, e que no transcorrer desses minutos a gente possa fazer uma reflexão com os princípios básicos da doutrina espírita e que isso possa nos auxiliar a ampliar a nossa compreensão a respeito dos ensinamentos de Jesus. O tema que foi proposto para nosso estudo, nossa reflexão dessa noite, ele se refere aos aspectos, os 3 aspectos, muito comentados, de que o Espiritismo possui. É muito comum ouvirmos que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Esses 3 termos, eles conceituam áreas de saber da filosofia, da ciência e da religiosidade. Mas como que a doutrina espírita, ela efetivamente se apresenta ou pode se arvorar dizendo, reunir todas essas áreas de conhecimento? Então, a nossa reflexão de hoje, faremos alguns comentários, algumas leituras das obras básicas, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampliada a respeito desse conceito. Esse é o nosso objetivo. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação elaborada por Allan Kardec, a gente vai encontrar logo na capa do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então, Allan Kardec, ele já define o teor do conhecimento que está aqui dentro. A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. Filosofia espiritualista, corrigindo. Trata dos princípios da doutrina esse livro, o Livro dos Espíritos. E é colocado assim, fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens encarnados, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo, isso é importante, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns encarnados, recebidos e coordenados por Allan Kardec.
Então, a doutrina espírita, ela é uma filosofia espiritualista. Vamos tentar entender como é que a ciência vai entrar e como que a religião ou a religiosidade ela vai se desdobrar, né? Nós sabemos que Allan Kardec, ele, na época, professor, ainda na cidade de Paris, na França, em 1855, ele não conhecia, né, não tinha contato com os fenômenos que estavam encantando o povo parisiense da época, que eram os fenômenos da mesa girantes. E ele, por várias oportunidades, ele teve convites para participar dessas reuniões. E ele sempre se recusando, porque ele não via sentido naquilo, né? Um grupamento de pessoas se reunirem para assistir mesas que se movimentavam e traziam alegria, diversão para as pessoas. Até que um belo dia, um amigo muito próximo a ele disse que as mesas, além daqueles movimentos, elas respondiam de forma inteligente. Então aquilo despertou nele uma certa curiosidade. Como pode? Impossível. Como que uma mesa tem uma manifestação intelectual? E ele consentiu em participar de uma reunião dessas mesas girantes. Então lá ele observou esse fenômeno e se convenceu, né, de que realmente existia alguma coisa por trás daquela simples brincadeira. Então ele começou a se interessar pelo assunto, né? Com o passar do tempo, aquelas reuniões que ele participou, isso em 1855, 56, houve uma evolução na maneira com que essas inteligências se comunicavam com ele. Então houve uma progressão, saiu das mesas, passou-se às pranchetas, até que chegou a sugestão de que o lápis poderia ser colocado na mão de determinadas pessoas, médiuns, para receber as mensagens. E aí Allan Kardec, imbuído no primeiro momento de curiosidade, se interessou pelo assunto, né? E tentou descobrir, desvendar os mistérios daquelas inteligências. São reais? Onde habitam? Quais são as características do mundo em que eles vivem? Qual a regra social que permite que esses espíritos, né, dito dos mortos, mantenham a vida? E aí ele começou na sua investigação. Ele, que era um professor, aluno de Pestalozzi, conhecedor de toda a metodologia científica da época, um pedagogo de mão cheia, ele começou a organizar estudos referente àquele objeto de interesse dele, né? E com isso, ele passou a conhecer detalhes, formulando perguntas para aquelas inteligências. E essas respostas ele organizou, né, de uma forma didática, para facilitar a compreensão, e estruturou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Então, nessa organização, onde essas entidades, esses espíritos superiores, vieram revelar para nós aqui do mundo dos encarnados a realidade pós-morte. O que acontece e vai acontecer com todos nós depois da morte, quando a morte chegar na nossa vida, né, na nossa existência. Então, para onde nós vamos? Em que condição nós iremos? Aonde habitaremos? O que encontraremos lá? Quais são as regras sociais que existem nesses locais onde nós iremos na nossa destinação? Existe uma organização administrativa, existem cidades, existem locais específicos para onde a gente
vai ser destinado? Então, essas respostas alimentaram o que ele deu o nome de doutrina espírita. Então, na verdade, como aqui no Livro dos Espíritos diz, é uma reunião de respostas do pensar desses espíritos superiores, espíritos que já passaram, muitos deles aqui na Terra, e que habitam nessas esferas espirituais. O conhecimento que eles trouxeram para todos nós aqui, está estruturado no Livro dos Espíritos, é o necessário para que a gente consiga se libertar das visões de curto prazo que tínhamos até então com relação à nossa destinação. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita ela é uma filosofia espiritualista, é porque ela tem por objeto tratar o espírito, a nossa destinação, as nossas origens, os porquês das situações que nós vivemos aqui, qual a nossa destinação. Trata também da possibilidade de comunicação entre esses mundos, o mundo dos encarnados e os desencarnados, e o porquê de tudo isso. Para quê? Né? Conceitua e apresenta o Criador de uma forma bem mais elaborada, não como um ser, mas como uma inteligência suprema que criou a tudo, que governa tudo, que mantém o controle através de suas leis, que estabelece o controle da vida no universo, as condições dos planetas, dos mundos em que nós vivemos, afirmam que a vida planetária, material, como nós a entendemos aqui, ela não existe somente na Terra. Existem outros planetas com possibilidades de vida orgânica, muito parecida com a nossa, mas que além dessa dimensão que nós conhecemos, existem as esferas espirituais, que são materiais também, e que de alguma forma, a vida prossegue na sequência dessa. Então, é a nossa próxima morada. Só que ela não é única também. Ela existe de forma graduada. O mundo espiritual, conceito que nós temos, ele é material, né? Lá existem as cidades espirituais, os locais de reunião dos espíritos, que possuem corpos materiais também. Nós demos o nome de perispírito, que são corpos materiais, e que o comando de tudo isso, por trás dessas individualidades, existe um ser que pensa, que são os espíritos. Então, o tratado que Allan Kardec trouxe, reuniu essas informações vertidas por esses espíritos superiores, ele reuniu, separou didaticamente por assuntos e dispôs sobre a forma de perguntas e respostas. E nós temos o Livro dos Espíritos. Então, o primeiro aspecto dos três que a gente vai analisar hoje, a questão filosófica, é que a doutrina espírita ela se apresenta no aspecto da indagação filosófica. Então, a doutrina, no aspecto filosofia, ela faz questionamentos. Porque todos os assuntos tratados aqui, de alguma forma, o conhecimento humano dos encarnados já haviam desenvolvido. Já se tinha, ou se tem, o conceito sobre Deus, sobre a vida, sobre os costumes, sobre a educação, sobre a evolução. Só que Allan Kardec, ele refaz essas perguntas e aguarda as respostas vindas daqueles que estão autorizados a trazer conhecimento para nós, que são os espíritos superiores, né? Então, essa proposição de indagação filosófica, de questionamento, para conhecer por curiosidade as facetas desse mundo pós-morte, é que a gente tem o aspecto da filosofia.
Muito bem. Mas Allan Kardec também, ele percebeu que, da mesma forma que nós temos inúmeras teorias ou conhecimentos elaborados aqui pelo homem de forma equivocada, por exemplo, a corrente do materialismo, né, as pessoas que não acreditam no espírito, né, que acham que a vida tem esse curto espaço de tempo, de 20, 30, 40, 50, 60 anos e acabou. No mundo espiritual, existem espíritos equivocados também. Então, nem todas as mensagens que chegam de lá, a gente pode ou não deve, né, aceitar de forma cega. A gente tem que fazer uma censura, um crivo, uma análise. Então, ele adotou uma postura de pesquisador. Ele elaborou e estruturou uma metodologia científica para a investigação. E qual a metodologia que ele adotou? É a chamada, dentro dos conceitos da ciência, no nosso mundo, né? É da ciência empírica. O que é a ciência empírica? É quando você observa o fato e tenta, analisando o fato, chegar às causas que a geraram. Então, esse é um conceito muito importante para a gente entender, por exemplo, o conceito sobre Deus. Então, a gente não tem como observar Deus de forma direta. Mas se a gente analisar a obra do Criador, a perfeição de tudo que nos cerca, a perfeição do universo, a perfeição das coisas, né? Os seres, as espécies, a organização, e à medida que a nossa ciência material avança, que a biologia vai avançando aí, na busca dos cromossomas, do genoma humano, a gente vai ver que existe uma codificação matemática muito bem organizada, que por trás disso não pode ser o acaso. Tem que ter uma mente, um ser superior que governa, que estrutura e que mantém tudo isso. Então, a partir dos efeitos, a gente remonta à causa. Então, Deus é essa inteligência suprema, criador de tudo e de todos, e que governa toda a sua criação. Então, essa postura de ciência empírica é que é o outro aspecto que a doutrina espírita apresenta para a gente, que Allan Kardec adotou. Então, quando chegavam as informações, as revelações vindas do mundo espiritual, ele colecionava por assunto e ia investigando a consistência entre elas, né? E tirando as suas conclusões. E essas conclusões, elas estão reunidas nas obras sequentes ao Livro dos Espíritos. Muito bem. Um outro aspecto também muito importante é a questão religiosa. Allan Kardec, quando começou a conhecer essas leis, essas regras que eram estabelecidas no mundo espiritual, organizar isso de forma didática, ele percebeu que, na verdade, se praticado aquelas recomendações, se aquilo for colocado em prática, ela traria consequências de religiosidade. Ou seja, mas de uma religião diferente. Uma religião que ele deu o nome de religião natural. Ou seja, é aquela que nós, adeptos da doutrina, não precisamos de ninguém nos vigiando, de ninguém nos julgando. O nosso julgador é a nossa consciência. Então, de forma natural e automática, estudando a doutrina e se esforçando em colocar em prática, a gente mantém uma relação direta com o Criador, com Deus, com a inteligência suprema. Então, nós não precisamos de intermediários. A gente tem que se autodesenvolver. Por isso que ele coloca, numa das obras do Evangelho segundo o Espiritismo, não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade. E a caridade como a entendia Jesus.
que é a referência estabelecida por Kardec como resposta dos espíritos superiores para ser o líder, o guia da humanidade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o sentido da caridade. Então, fora desse comportamento, não existe salvação, não existe progressão, não existe crescimento. Então, se nós queremos avançar, habitar mundos melhores, se aproximar cada vez mais de Deus, que é nosso Pai Criador, a gente tem que obrigatoriamente adotar essas posturas. Então, a doutrina espírita, trazendo essas informações reveladas pelos espíritos superiores, essa filosofia espiritualista, com os cuidados cercados para garantir segura fonte e colocarmos em prática, ela vai produzir na gente transformações espirituais, nos impulsionando para o crescimento, a libertação das dores, dos sofrimentos, a progressão na escala espiritual, como ele apresenta no Livro dos Espíritos, e, consequentemente, a nossa aproximação ao Criador. Jesus, ele quando veio ao nosso planeta, há 2000 anos, Jesus, ele não era um espírito superior, ele era um espírito puro. O espírito puro, na escala espírita apresentada por Kardec, ele está acima. O espírito puro, ele já se libertou da matéria. Ele não precisa mais ter encarnações materiais para promover o seu crescimento. Então, Jesus, nessa condição, ele veio habitar no nosso meio e veio trazer o ensinamento moral. Só que esse ensinamento moral, ele, há 2000 anos e ainda hoje, ele está acima da nossa capacidade de compreensão, de absorção na sua integralidade. A gente não consegue entender Jesus nas suas proposições, quando ele fala de perdão. É fácil entender, mas como é difícil praticar. Quando ele fala de amor, a gente confunde o amor e desenvolve o apego. Então, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles precisam de aguardar um momento propício do nosso crescimento para que a gente possa efetivamente entender a proposta trazida por Jesus. E a doutrina espírita, ela, no momento certo, chegou para nos facilitar esse acesso à compreensão. Por isso que quando a gente inicia a nossa fala, a gente sempre bate nessa tecla. Nós vamos estudar a doutrina para ganhar condições para melhor entender Jesus. Então, a doutrina espírita, como proposta filosófica, cercada de cuidados da ciência empírica, ela tem esse aspecto de religiosidade para nos impulsionar ao crescimento, nos aproximar dos espíritos puros. Jesus e tantos outros que existem nesse universo. Eles convivem diretamente com o Pai. Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ele já está integrado nas perfeições. Então, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, livre de sistemas, de influências, de interesses, a doutrina espírita vem nos ajudar. Funciona como se fosse uma alavanca, impulsionando o nosso crescimento. Então, esses são os 3 aspectos que Allan Kardec, no contato que ele teve inicialmente com as mesas girantes, percebendo a realidade dos espíritos, vida após morte, percebeu que esses espíritos podiam, de forma científica e segura, se comunicar, trazer as revelações, os detalhes da vida depois da morte e as consequências das nossas atitudes aqui, o que nos aguarda lá. Ele organizou esse compêndio de conhecimentos com um propósito,
de nos ajudar. Então, dentro da classificação do Livro dos Espíritos, a questão número 100, 101, 102, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor francês, ele pode ser classificado e caracterizado como um espírito superior. Ele veio aqui para nos ajudar a organizar. Lógico que ele não veio sozinho. Ele veio cercado de uma pleiade de espíritos superiores que estavam autorizados pela divindade para trazer essa revelação, que é a doutrina espírita. Muito bem. Professor José Herculano Pires, filósofo, professor da Universidade de São Paulo, já desencarnado, ele, profundo conhecedor do espiritismo, da doutrina, ele sempre falava que a doutrina espírita era o grande desconhecido. A maioria dos espíritas desconhecem a doutrina. Por quê? Porque ele falava sempre que a doutrina espírita, ela está nos livros. Ela não está na palestra, ela não está no passe, ela não está na cesta básica, ela está no livro. E a gente tem que estudar para adquirir esse conhecimento. Adotar a mesma postura do professor Hippolyte Léon, Allan Kardec. Entender o enredo da coisa e tomar conhecimento dessas verdades que nós a encontraremos assim que a morte nos colher. A realidade espiritual, o retorno à pátria espiritual. E com uma vantagem, que nós ainda estamos aqui. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec reúne uma série de depoimentos de espíritos que já chegando no mundo espiritual, uns bons, outros ruins, uns sofredores, outros com vingança, em consequência de quê? Da vida que passaram aqui. Então, se nós queremos, e todos nós queremos isso, condições melhores no amanhã, a gente tem que começar a fazer uma autoavaliação. Qual o comportamento que nós estamos adotando hoje? Essa é a grande vantagem. Então, a doutrina espírita é o nosso melhor amigo, o livro espírita é o nosso melhor amigo. Para que a gente, de forma antecipada, programe a nossa melhor estadia no mundo espiritual, adotando comportamentos assertivos, seguindo, compreendendo e seguindo as orientações de Jesus. Não existe improvisação, não existe título. O espírita. Allan Kardec bem o disse, reconhece o verdadeiro espírita por ele ler todos os livros espíritas? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pelas transformações, pelo esforço que ele faz para realizar as suas transformações. Não é assim? Então, isso aqui é um instrumento de mudança. Mas para que a gente consiga fazer as mudanças, primeiro, o difícil é você perceber, porque é muito difícil você reconhecer que você está errado, que você possui arestas a serem desbastadas. Então, essa reflexão ela é importante. E o livro espírita, ele nos ajuda nesse aspecto. A gente fazer uma autoavaliação, um autorreconhecimento das nossas imperfeições. E aí sim, é sugerido, é recomendado diversos comportamentos para que a gente mude a nossa postura atual, para que a gente saia dessa condição circular que nós estamos presos há tantos anos de reencarnações sucessivas, mas sempre vinculadas à esfera corporal. Deus nos criou para sermos perfeitos. Fomos criados simples e ignorantes, todos nós, de forma igual. E nos lançamos às nossas experiências individuais ou coletivas para o nosso crescimento, para a libertação do jugo da matéria. Jesus,
é um espírito puro, que foi criado na nossa mesma condição, já habitou mundos corporais, já teve as suas existências, progrediu de forma assertiva, chegou à condição de espírito puro. Nós, um dia, também o seremos, vai depender de nossos esforços. Então, a doutrina espírita, ela tem esse aspecto. Nós temos que estudar, nós temos que conhecer. Allan Kardec, ele adotou a Revista Espírita, ele reuniu, esse aqui é um volume, né, do ano de 1869, o último ano. Todo mês ele lançava um boletim, né? E aqui retrata o quê? Retrata as experimentações, as conversas, as reuniões que ele participava, as discussões de determinados assuntos e temas. Então, isso aqui é o laboratório de estudo, né? E, sem medo de errar, a maioria dos espíritas não leram essa coleção. Não conhece essa coleção. São 13 volumes, né? Então, perdem uma grande oportunidade de ter acesso a esse cabedal de conhecimentos. E, com certeza, se isso está aqui, isso foi autorizado por Jesus, isso foi programado, seguido pelos espíritos superiores, organizados por Allan Kardec, e tem que ser do nosso conhecimento. Isso aqui, de alguma forma, uma mensagem, uma leitura, uma reflexão, ela vai nos ajudar, ela vai nos libertar. Então, não adianta, se a gente não estudar, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, por exemplo, a importância... Vou beber uma água aqui. A importância do estudo, pegar um tema básico aqui, que é muito falado, eu já falei hoje aqui também, a lei de evolução, né? Então, nós temos vários entendimentos a respeito da lei de evolução. Tem aquela chamada evolução linear, que a gente observa no nosso dia a dia. A gente lembra, por exemplo, de quando éramos criança, depois adolescente, adulto, e vamos progredindo. O nosso corpo vai evoluindo, ele vai crescendo, vai mudando a forma, a gente vai mudando a maneira de ver, se relacionar com o mundo, aí chega a morte. Então, a gente tem uma referência de início e fim, é um crescimento linear. Nós temos também o conceito da evolução circular. A gente observa, por exemplo, na natureza, o dia e a noite, de forma cíclica, né? O aparecimento ou desaparecimento de determinados fenômenos da natureza, as estações do ano, né? O período de chuvas. Então, a gente consegue ver que isso se repete. É uma coisa circular. Com pequenas mudanças, de um ano para outro, tudo se repete. A doutrina espírita, ela vem com o conceito da evolução, mas diferente desses dois. Ela apresenta para a gente tentar entender, é como se fosse uma evolução circular, mas sob a forma de uma espiral aberta. A gente parte de um ponto e vai abrindo, e vai crescendo, e vai ampliando. A cada volta dessa, seria como se fosse uma encarnação. E a encarnação, ela não se dá só aqui no planeta Terra. Ela se complementa no mundo espiritual. A gente nasce, é um ponto de partida, tem a nossa existência material, desencarna. Aí vai para o mundo espiritual, até chegar o momento que nós temos que renascer de novo. Então, isso aí é um ciclo da encarnação. Aí renasce de novo. Só que a gente não renasce na mesma condição. A gente cresceu espiritualmente. Então, quando a doutrina espírita fala de lei de evolução, ela está tratando da evolução do espírito. Porque a doutrina, ela é uma filosofia espiritualista.
Então, é a progressão do Espírito. Por isso que eles falam que nós nascemos, fomos criados por Deus na condição de simples e ignorante, até atingirmos a perfeição. Então, vai chegar o momento em que a gente vai se desprender da necessidade de renascer nos mundos materiais. Mas vamos continuar vivos, atuando diretamente, como Jesus o faz, né? Governador de orbes, de planetas, de sistemas, seguindo a vontade de Deus, que é o Criador. Então, a apresentação que a doutrina faz a respeito da lei de evolução é a evolução espiritual. Tivemos diversos cientistas no planeta que trataram, Lamarck, Darwin e tantos outros mais, Russell, mas a doutrina espírita fala de evolução de forma diferente. Então, a gente só vai conhecer esses detalhes se a gente mergulhar no estudo, se a gente entrar de cabeça e efetivamente criar o hábito e a disciplina de estudar a doutrina espírita. Não é só ler romance espírita. Kardec passou, 1869, desencarnou, deixou os 5 livros estruturados. Tempos depois, aqui no Brasil, surge Francisco Cândido Xavier, médium, todos nós já ouvimos falar. Ele trouxe uma gama de livros, de informações vertidas do mundo espiritual também, que vieram ampliar esses conceitos e dar mais forma a essa realidade espiritual. Foi através de Chico Xavier, né, André Luiz, Espírito, que nós tivemos conhecimento de uma cidade no mundo espiritual chamada Nosso Lar. Eles deram o nome de Nosso Lar. Geograficamente fica sobre o Rio de Janeiro, e a periferia dessa cidade chega até a cidade de Campos. Então, é uma mega cidade, né? Onde reúnem diversos departamentos. Tem escola, tem universidade, tem hospital, tem fábrica, né? Lá eles se alimentam, tem suco, então alguém tem que fazer suco. Então, tem os funcionários das fábricas de suco. Então, a gente passa, a realidade espiritual é muito semelhante à nossa. Logicamente que algumas regras mudam, as regras sociais, a maneira de você se relacionar com as pessoas, a maneira com que você vai ter a remuneração do seu trabalho, é contado diferente. Então, essas obras de André Luiz, elas trouxeram para a gente uma ampliação dessa realidade espiritual. Nós que éramos acostumados a ter aquela figura de céu, inferno, isso cai por terra. A condição nossa no mundo espiritual, ela é uma condição muito pessoal, é individual, depende dos nossos pendores, dos nossos vícios ou das nossas paixões ou das nossas virtudes. Então, a nossa destinação nós somos os responsáveis por tudo isso. Então, a doutrina espírita, ela vai ampliando esses entendimentos de forma pedagógica, de acordo com os nossos esforços em querer aprender, em colocá-los em prática e prosseguir na linha evolutiva. Então, a lei da evolução, ela tem essa característica. Então, meus irmãos, a gente poderia estar falando aqui a noite inteira, né, por cada princípio que a doutrina espírita traz, mas o tempo, ele nos limita. E a gente gostaria de deixar essa mensagem, de que a doutrina espírita, ela é uma indagação filosófica, proposta inicialmente por Allan Kardec, aos espíritos superiores, mas que nós temos que fazer essas indagações também. O Livro dos Espíritos e as obras básicas, eles têm, assim, organizado de forma didática e pedagógica, vamos assim dizer, todos aqueles conceitos, mas nós temos que ter o interesse de questionar, de procurar, de perguntar, de se interessar, de pesquisar, de cruzar informações. Então, a indagação,
A indagação filosófica, ela tem que ser um aspecto do verdadeiro espírita. E a gente tem que se cercar dos cuidados das fontes. A gente tem que ter cuidado para saber se aquela revelação, aquela informação, ela procede ou não. Por quê? Porque ela pode ser de um espírito enganador, pode ser de uma fonte duvidosa. Então a gente tem que ter uma seleção. E a melhor maneira da gente se assegurar se garantir dessa fonte é seguindo o estudo das obras básicas. Estudar Allan Kardec, estudar a codificação. São 5 livros. Então, nós temos que, obrigatoriamente, estudar os 5 livros. Estudar a Revista Espírita, como citei. Depois de tudo isso feito, o dever de casa cumprido, não que a gente tenha a compreensão plena, a gente pode se aventurar em outras obras, da Lavra de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, de tantos outros médiuns, que a gente sabe que são fontes seguras. E aí ampliando o nosso conhecimento a respeito dessa filosofia libertadora. E, mais do que isso, à medida que a gente compreende um fato, a gente se esforçar em colocá-los em prática, né? Em cultuar Deus dentro do nosso coração, em alimentar os sentimentos puros, como ensinou Jesus. Aí a seguir aquela recomendação que está lá perguntada no Livro dos Espíritos e respondida pelos Espíritos superiores. Quem é o Espírito de maior envergadura que já pisou no planeta Terra? Jesus. É a rota segura. E aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec pega os principais ensinos morais que Jesus trouxe, né? E desenvolve aquela temática com o conhecimento espírita adicionado, facilitando a nossa compreensão, o porquê das causas, as causas dos sofrimentos, a nossa destinação, a nossa progressão, quais são as virtudes que nós temos que eliminar de forma urgente, que é o orgulho, o egoísmo. Então ali é um mapa de controle para o nosso crescimento, né? Então nós, espíritas, estudantes da doutrina, aqueles que levantam a bandeira da doutrina espírita, nós temos que ter esses aspectos da indagação filosófica, da ciência empírica e da religião natural. Deixar a nossa consciência, o nosso coração governar as nossas ações. Fazendo isso, progredimos. Com certeza, chegando no mundo espiritual, a nossa condição vai ser melhor. Não vai ser a ideal ainda, porque estamos em um mundo de provas e expiações. Temos muitas continhas, muitas virtudes a serem desenvolvidas, mas a nossa condição vai ser melhor. E com certeza, o próximo mergulho que fizermos, na próxima vida, na próxima existência, nesse planeta ou em outro qualquer, ela vai ter outros propósitos melhores, desafios maiores, para que a gente efetivamente se liberte do jugo das matérias e siga as orientações, colocando em prática as recomendações que Jesus trouxe para todos nós. Então isso é a doutrina espírita, né? Não é uma doutrina de favores, é uma doutrina de esforços, de estudo, de dedicação, de vontade de querer ser melhor. Quem quiser isso, reunir esses ingredientes assim, a casa espírita, essa, como tantas outras, vai oferecer condições para que você instaure dentro de você a melhoria contínua, o progresso, a melhoria espiritual e a aproximação de Deus, que é nosso Pai. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, nos dar forças, nós que estamos ainda no início da nossa jornada espiritual, para que cada vez mais luzes facilitem
a subida dos nossos caminhos. Que assim seja. Só isso basta. Nós agradecemos a Wilson as palavras instrutivas e educativas, né, que vão elucidando o nosso espírito. E antes de fazermos a nossa prece final, nós gostaríamos de avisar que semana que vem, na terça-feira, é feriado, mas a casa vai estar aberta. Contamos aí com a presença de todos. Nós vamos fazer a prece final e, em seguida, vamos ao passe. E aí, quem puder nos ajudar, que chegue até nós. Então, nesse instante, vamos nos concentrar, agradecermos a Jesus, as bênçãos, Senhor, os esclarecimentos que recebemos. E rogamos que eles se transformem em luz e em prática, para todos nós seguirmos durante a nossa caminhada aqui na Terra, para chegarmos do outro lado da vida, Senhor, mais conscientes, mais sabedores daquilo que nos espera. Agradecemos a bênção da doutrina espírita, agradecemos a bênção do Evangelho, que nos ensina a sermos hoje melhores do que ontem, e amanhã seguirmos caminhando nessa espiral, sempre crescente, em busca da luz para nossos espíritos, para a nossa evolução. O Senhor nos abençoe a todos, que nos encaminhe até os nossos lares em paz, que estejamos prontos, Senhor, para passos mais seguros em nossa vida, com mais amor, mais compreensão para com o próximo, que convive conosco, que ombreia conosco na nossa existência. Agradecidos pela presença dos mentores de luz, por aqueles pequeninos também que estiveram ao nosso lado, também aprendendo conosco, e outros tantos de luz que ouviram os nossos pensamentos, sentiram as nossas preces, o nosso clamor interno durante a palestra, Jesus. Nós agradecemos a todos eles e nos despedimos na sua santa paz. Que assim seja, Senhor. Então vamos ao nosso passe. Pessoal de casa que possa seguir em oração. Nós aqui vamos também nos entregando a Jesus nesses instantes, abandonando o nosso corpo, colocando os nossos braços ao longo das pernas, do corpo, relaxando a nossa postura, mas o pensamento no alto, pensamento ligado a Jesus, à esfera superior. Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez, Senhor, lembramos da sua presença entre nós, da beleza do Senhor, junto àquele lago de Genezaré, em que muitos de nós talvez estivéssemos ali, Jesus, sentados na areia, criaturas sofridas,
necessitadas de alimento espiritual, Jesus, mas emocionados pela luz do seu olhar luminoso, santo, Jesus. Nós rogávamos e rogamos como se ali estivéssemos nesse instante, olhando seus pés, ligeiramente tocando as águas do lago, o Senhor sentado no barquinho e olhando para as nossas almas, indagando de nosso espírito. Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Que luzes você busca para seu espírito? Que você entenda, filho meu, irmão menor, que é através do próximo que você conseguirá se elevar, sendo benéfico para todos aqueles benevolentes, para aqueles que se aproximam de você na sua caminhada, sendo indulgente para com os erros daqueles que não pensam como você, perdoando as ofensas, perdoando as injúrias que muitas vezes você sofre aí na terra, mas de olhar firme para o alto, na certeza de que tudo passa. Os minutos que ficaram para trás não voltam jamais. As águas que desceram rio abaixo não subirão novamente. Tudo passa. Esses instantes também passarão. As lutas se transformarão. E as bênçãos certamente chegarão em nova aurora para seu espírito confiante em Deus, nas bênçãos desse Pai, que quer para nós toda a felicidade do mundo, que quer para nós a esperança e a confiança em seus desígnios. É assim, Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos nesses instantes, rogando que o Senhor aumente sempre a nossa fé em nosso coração, que nós nos despedimos, pedindo a sua misericórdia para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, e despede-nos na sua santa paz. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Até a próxima reunião, próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Meu Deus, tchau. Boa noite para todos. Tchau. Até amanhã no estudo. Se Deus quiser. Amém. Ó.
É,